né, para montar sua empresa de entretenimento e de festas infantis. Desde a concepção das atividades, desde as brincadeiras que vocês farão, né, tudo vai fazer diferença com o cliente. Conhecimento de montar um portfólio de apresentação, divulgar seu trabalho nas redes sociais, aprender a vender seu produto, fechar um contrato, permitindo assim que você esteja no mercado de trabalho com conhecimento e segurança. Então, as oficinas foram sequenciais, por isso a importância de você participar de todas, e elas estão gravadas no YouTube, para você poder rever as aulas, poder se aprofundar, né, maior no conhecimento e na técnica de atuar com crianças. Você também pode ser a pessoa que vai organizar a festa de aniversário, né, do aniversário infantil, ser a cerimonialista, por exemplo. O mais importante, não esquecendo, né, que você, ao realizar a oficina, estudando os 6 módulos, você vai garantir o seu certificado de participação de 60 horas. Então, essa fala foi bem, assim, refletindo sobre o que a gente passou nessas 6 semanas e a importância da gente estar junto até aqui, né, porque a gente está na reta final. Hoje é praticamente o penúltimo dia com o doutor Jorgiano, que vai falar um pouquinho aí sobre o currículo dele e vai nos dar uma aula brilhante. Espero que todos vocês estejam prontos e que a gente vai se ver daqui a pouquinho. E eu passo a bola para Jorgiano Barbosa. Bem-vindo, Jorgiano. Obrigado, Dalva, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Colaborando com esse setor produtivo da nossa economia, né? Que é o setor de festas infantis. E, claro, eu quero passar um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha vivência, para que vocês possam realmente, né, estar aí se destacando nesse mercado. Quero desejar aqui o meu bom dia, né, a nossa intérprete de Libras, a Fernanda, que está aqui fazendo também esse trabalho belíssimo, né, a Dalva, né, que fez essa apresentação, que tem coordenado esse evento aí com muito esmero, o César, que tem feito toda essa parte de TI, uma parte bem complicada, mas deixa eu me apresentar a vocês, né? Meu nome é Jorgiano Barbosa, sou bacharel em Direito pela Universidade Estácio do Ceará, já atuei em alguns escritórios na área empresarial, atualmente eu sou assessor de Relações Institucionais do Instituto Intervalo, né? Tenho a minha empresa própria de consultoria e vamos para a nossa aula, por favor. Quero pedir ao César que coloque aí os slides, para que a gente possa ter essa conversa mais direcionada. Eu quero direcionar com os slides. Por favor, César, pode apresentar os slides. Bem, pessoal, nesse módulo 6, nós vamos justamente tratar desse aspecto da contratação. Só que a contratação, né, os outros professores, durante essa semana, né, esse módulo, eles já falaram, muitos, né? Inclusive o Luciano, que é um artista reconhecidíssimo no Brasil todo, que é ele é a Luana do Crato, né? Eu já assisti apresentações, são apresentações espetaculares. Também tivemos o tio Tonico, né? Também um empresário aí do setor do entretenimento. Então, cada um, ele colocou a sua experiência, a sua vivência do seu dia a dia. Eu já vou falar de um aspecto diferente, eu vou falar um pouco mais, né, sobre a visão legal, né, das contratações. Claro que eu não vou aqui tecer um conteúdo totalmente jurídico, eu tento passar de uma forma na qual você possa realmente compreender, né? Por isso nós vamos falar um pouco sobre legislação empresarial, né, aspectos legais da criação de empresa, contratação de pessoal, responsabilidade civil, responsabilidade penal e vamos discutir alguns temas correlatos. Pode passar, César. Bem, nosso objetivo, pessoal, com isso é justamente conceituar. Nós não vamos, assim, aprofundar como se fosse uma aula de direito. Eu vou apenas conceituar aspectos do direito empresarial, civil
e penais justamente o quê? Focados para o setor de entretenimentos, para o setor de festas infantis, propriamente dito, que esse é o objetivo da nossa oficina. Pode passar, César. Então, vamos começar aqui. Primeiro grande contrato que você tem que fazer é se você vai oferecer um serviço, se você vai oferecer um serviço de alimentação, ou de produção, ou de fazer os balões, né, um animador, por exemplo, ou se você vai ser um apresentador, o organizador das festas, você tem que ter uma personalidade jurídica. E a obtenção dessa personalidade jurídica se dá através da abertura de uma empresa, que para de início, né, você começa com uma microempresa, que é uma ME. Ah, mas existe o MEI. O MEI, ele é uma subcategoria das MEs, e eu vou explicar aqui para vocês. A principal diferença de um MEI para uma ME, que é uma microempresa de lucro presumido, é justamente o quê? A questão do faturamento bruto anual. O faturamento bruto anual hoje do MEI, ele está em R$81 mil. Ou seja, se você está iniciando nesse mercado e você formalizou a sua empresa, você vai começar o quê? Sendo sozinho ali, tendo no máximo um empregado, um parceiro, certo? Você vai ser um MEI. Esse MEI você vai se formalizar dentro do site, que eu vou explicar mais à frente, e você vai poder, inclusive, emitir nota fiscal, vai dar sua contribuição tributária para o Estado, e você vai ter que declarar esse faturamento. Então, nesse primeiro momento, você sendo um MEI, você só poderá declarar o faturamento de até R$81 mil. Caso você declare um faturamento superior, automaticamente você é desenquadrado da categoria de MEI, você vai perder os benefícios inerentes a essa categoria empresarial e você vai passar a ser uma empresa, uma ME, cujo lucro pode ser até de R$360 mil ano. Tá certo? Outra grande diferença aqui que eu tenho para falar para vocês. O MEI, ele foi uma forma, sabe, muito sábia de formalizar as pessoas para o mercado de trabalho. Porque a abertura de uma ME comum, né, uma Eireli ou uma limitada, você vai ter que obrigatoriamente contratar os serviços de um contabilista, de um contador. Você vai ter que fazer contrato social, vai ter que registrar isso na junta comercial. Já o MEI não, nós vamos mostrar aqui, né, que a abertura do MEI é uma abertura muito simplificada. Você pode entrar no site, no próprio site, e você mesmo, munido dos seus documentos, você vai abrir sua empresa e vai estar aberta. E você já vai poder, inclusive, né, fazer, na verdade, verificar o cadastro junto à Secretaria da Fazenda ou de Tributos no seu município, para poder você já emitir a nota. César, por favor, pode passar. Tem que dele de negócio, marca. É aquele logo mais, contratar um contador de confiança. Porque você vai confiar a vida da sua empresa a esse profissional. Então, é necessário que seja um profissional sério, né, que recolha realmente os tributos, que te informe qualquer coisa que esteja ocorrendo na sua empresa, para que não haja problemas futuros e você não venha a pagar multas aí para o Estado. Claro, como eu já falei, o MEI não tem essa necessidade. A administração do MEI, ela é uma administração bem mais simples, certo? Que pode ser feito por você mesmo. Você vai ter que escolher o tipo, claro, de empresa que você vai abrir. Se vai ser um MEI, se você vai começar logo como uma ME, se uma EPP, uma empresa de médio ou grande porte. Você tem que definir também o regime jurídico. Se é uma empresa individual, se é uma Eireli ou uma limitada. Você vai ter, claro, que escolher as atividades que você vai realizar nessa empresa. Essas atividades são conhecidas como quinais. Quando você for abrir o seu MEI, quando você for abrir sua empresa, né, o contador ou você mesmo vai verificar lá uma lista de atividades que tem no site, certo?
E dentro dessas listas, você vai fazer a escolha. Qual é o tipo de atividade que você quer exercer? Vamos supor. Você que é do ramo de festas infantis, você vai lá e põe que você quer fazer feiras, né? Você quer ser um cara lá do entretenimento e você quer, eu vou fazer aqui uma empresa e vou botar organização de feiras, congressos e exposições. Só que você também não vai se limitar a isso. Você vai colocar feiras, congressos, né? Exposições como atividade principal e você ainda vai poder colocar 15 secundárias. Dentre essas atividades, você pode colocar, por exemplo, filmagem, fotografia, né, confecção de materiais, de cenários, né? O pessoal do setor de festas infantis trabalha muito com essa questão dos cenários, a montagem lá dos cenários, né? Então, você pode colocar esses quinais, né, suplementares. Bem, você vai ter que verificar a questão do regime tributário. Tributo é importante, o não recolhimento, inclusive, é crime, tá certo? Então, você tem que ver se você vai aderir ao Simples Nacional ou se você vai ser uma empresa de lucro presumido ou lucro real. Elaborar contrato social, caso você seja uma Ireli ou limitada, né, uma empresa maior, isso vocês também têm que pensar, porque vocês podem até começar por um MEI, mas se de repente o negócio aí crescer bastante, né, vocês vão ter que pensar nessas formalidades. Separar os documentos necessários, né, porque você vai ter que levar para a junta comercial, ou mesmo para você fazer a abertura do MEI no site, e obter, claro, o alvará de funcionamento. Fazer também a inscrição estadual, é importante. Algumas empresas, né, são isentas, mas se você, por exemplo, vender, né, alguma coisa, você tem que recolher o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. Então, você tem que fazer a inscrição estadual, certo? Pode passar, César. Bem, tivemos aqui um probleminha técnico, o César está resolvendo. César? Cadê o slide, César? Até aqui, alguém tem alguma pergunta enquanto o César resolve o problema técnico? Bom dia. Bom dia. Pois não? Como é? César, né? Seu nome? Não, meu nome é Georgiano. Prazer. Desculpa. Meu nome é Maria de Jesus. A Palhacinho Põe. Muito bem, seja bem-vindo, Palhacinho Põe. Eu trabalho com teatro, tá? Assim, um pouco. Teatro de boneco, assim. E, assim, faz tempo que as pessoas me mandam abrir esse e-mail, né? Sim. Sim, uma vez até falei com os oficineiros aí a respeito de que eu recebo a Bolsa Família. E, assim, às vezes eu me sinto presa à Bolsa Família por não ter um emprego certo, né? Então, assim, eu tenho vontade de abrir esse e-mail, mas eu tenho medo de atrapalhar. Não porque assim, eu só recebo 170, né? R$ 170 na Bolsa Família. Mas se... como é que eu posso dizer? Assim, não tenho medo de perder por causa desses 170. Tenho medo de perder porque as oportunidades é melhor, né? Quando a gente tem essa Bolsa Família. Então, assim, o MEI quer dizer que se eu ir no Sebrae, não é isso que abre? Pronto, Palhacinho, deixa eu fazer aqui. Excelente pergunta a sua, certo? Porque isso ocorre muito. E a gente fala, seca a garganta mesmo. Ok. Pronto. Então, como eu falei, você vai clicar justamente lá naquele link, né? Quero ser, vai seguir a aba, formalize-se, né? Depois efetuar o login na plataforma gov.br. Importante, tenha sempre os documentos em mãos, porque se você demorar,
a plataforma vai cair, você vai ter que começar tudo de novo do zero. Então, ó, RG, CPF, comprovante de endereço, CONCEP, título de eleitor e reservista para homem. Não se esqueça desse documento. Você vai ter que apresentar a reservista. Se você não se apresentou no alistamento militar obrigatório, só entrar no site, tem inclusive aplicativo, né, eb.mil, vai lá, baixa o aplicativo, faz seu cadastro, se apresenta, fica kit com o serviço militar obrigatório. Do contrário, você não vai conseguir abrir empresa. Você não consegue nem fazer faculdade. A verdade é essa. Você tem que ter o alistamento militar em dia para os homens, né? Mulher não tem essa obrigatoriedade. E, como eu já falei, o MEI você vai escolher uma atividade principal e 15 atividades secundárias. Essas atividades são justamente o quê? Os quinais que você tem que escolher, de acordo com o ramo de atividade do seu negócio. Pode passar, César. Pessoal, agora nós vamos abordar aqui um tema bem interessante. Esse tema trata justamente da contratação de colaboradores. Por vezes, na sua atividade, é muito difícil, muito complicado mesmo, você exercê-la de forma assim, individual. Então, é óbvio que você vai ter o quê? Que pedir o auxílio de alguém, de um colaborador, né? Ou seja, de um empregado mesmo. E você tem que contratar essa pessoa. Você não pode também, né, tá ali com o auxílio de uma pessoa e não pensar no futuro dela, né? Ela tem que ter o seu recolhimento, né, para poder ter uma previdência, para ter um seguro-desemprego, caso venha ficar desempregado, né, para ter um amparo social. Então, o MEI, ele pode sim contratar. Só que, atualmente, o MEI só pode contratar uma única pessoa, um único colaborador. Existe aí uma reforma, né, em trâmite no Congresso Nacional, que inclusive vai aumentar, né, o lucro do MEI, vai passar a ser 130 mil reais, né, salvo me engano, e ele vai poder contratar 2 colaboradores. Mas, por enquanto, nós temos, né, que seguir a regra atual, e a regra atual diz que é somente um colaborador. Você tem que, primeiro, quando for contratar alguém, você vai definir o tipo de contrato que vai reger essa relação de trabalho. Se você vai fazer um contrato de experiência ou um contrato direto, você vai contratar direto essa pessoa para te ajudar. Você vai, claro, solicitar os documentos dela, né? O RG, o CPF, comprovante de endereço e a cópia da CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Antigamente, o Ministério do Trabalho, que hoje é Ministério da Economia, né, ele emitia um documento padrão, era uma carteirinha azul, né, eu cheguei, inclusive, a ter uma azul marinho, muito bonita, parecia um passaporte, né, confeccionado com papel moeda, mas hoje é desnecessário. Com o advento da tecnologia, nós podemos baixar um aplicativo, né, que é a CTPS digital. Você baixa esse aplicativo, faz o login através da plataforma gov.br, por isso a importância, repito aqui, né, de fazer esse cadastro na plataforma gov.br. Então, você vai ter acesso à sua carteira de trabalho. E quando você for, né, exercer uma atividade laborativa através da CLT, você tem que apresentar a CTPS para fazer a contratação, você vai lá e você coloca um print lá dessa tela, você passa para o seu empregador e ele vai fazer, né, o trâmite legal da contratação através da numeração dela, né? Você vai ter, claro, que elaborar um contrato de trabalho, vai ter que emitir um termo de responsabilidade do salário família, vai fazer o preenchimento dessa CTPS, no caso do MEI, existe uma plataforma própria, né, através do e-social, né? Vai elaborar banco de horas, se for o caso, né? Eu creio que para o setor de festas é sim o caso, até porque muitas vezes vocês trabalham, né, de forma seccionada, ou seja, você trabalha de quinta a domingo e o resto da semana você fica livre e disponível, né? Você vai trabalhar muitas vezes à noite, né? Então tem que ver as questões aí de adicionais noturnos, não pode esquecer disso, tá certo?
E o banco de horas é essencial para que haja também uma compensação, né, de horas, tendo em vista que você trabalha ali num tempo específico e no outro tempo você fica livre, né? Você tem um tempo livre aí. Então é necessário para fazer essa compensação. E claro, quando você for fazer a contratação, você vai ter que solicitar do seu colaborador um exame admissional. Esse exame é para que justamente ateste que o seu colaborador tem condições de exercer essa atividade que você está pretendendo, tá bom? Onde é que é feito esse exame admissional? Existem clínicas especializadas nisso, né? A exemplo, aqui em Fortaleza mesmo, ali no centro, existem algumas clínicas que são especializadas em fazer exames admissionais. Inclusive, algumas empresas, né, o setor de RH já sabe e direciona o colaborador para lá para que ele faça esse exame. Pode passar, César. Outro ponto também importante. Tal qual a admissão dos colaboradores é um ato formal, a demissão, ou seja, a rescisão desse contrato de trabalho também o é. Então, nós temos que falar que o seguinte, existem dois tipos de rescisão desse contrato de trabalho, dessa demissão. Uma partindo do empregador, né, que poderá ser sem justa causa ou com justa causa, e também a do empregado, partindo do empregado. O empregado chega e diz, olha, eu não quero mais trabalhar. E pode ser por dois motivos, também por justa causa ou sem justa causa. Com justa causa, ele vai ter um motivo específico. No caso, partindo do empregador, pode ser por uma desídia, ou seja, o seu colaborador, de repente, virou um alcoólatra contumaz. E isso é causa para demissão por justa causa. Também questões de falta, né? Está agindo de forma insubordinada, não querendo exercer o trabalho de forma pelo qual ele foi contratado, isso é motivo para uma demissão por justa causa. E sem justa causa são motivos que não existe. Por exemplo, você como o empregador, né, você caiu a sua renda, você perdeu toda a sua clientela, né? Agora, na pandemia, aconteceu muito isso, inclusive houveram, né, incentivos por parte do governo para que você segurasse ali aquele seu colaborador, né, recebendo, inclusive, algum tipo de incentivo fiscal, né? Então, sem justa causa é justamente isso. Você não tem uma causa específica para demitir aquele colaborador. E aí, claro, existem as obrigações que você vai ter que cumprir. Também o empregado. Se não houver uma justa causa, né? Por exemplo, partindo do empregado, se você não assediou ele não está sofrendo assédio, seja um assédio moral ou mesmo sexual, né? Ou ele não tem uma carga excessiva de trabalho que configura assédio moral, né? Para justificar que ele se demita, então ele tem algumas obrigações com vocês, né? E é justamente aí onde está a diferença, são essas obrigações acessórias. Se você vai demitir um colaborador seu e é sem justa causa, você vai ter que dar aviso prévio, né? Vai ter que indenizar esse aviso prévio, você vai ter que dar férias, né, proporcional, você vai ter que fazer todo um cálculo dessa rescisão trabalhista dele. E aí, sem justa causa, seu colaborador vai ter aí os benefícios do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele vai poder fazer o saque e vai, inclusive, poder pedir o auxílio lá, né, do desemprego, né, o seguro-desemprego, né, que é junto à Delegacia Regional do Trabalho, a pessoa entra lá, faz esse requerimento do auxílio-desemprego e ela vai ter acesso. Pode passar, César. E, claro, sendo por parte do empregado, né, essa demissão, se não tiver justa causa, partindo da vontade do empregado, ele tem que dar o aviso prévio para o patrão, né, ou seja, para o empregador. Ele tem que avisar, olha, eu recebi uma proposta melhor e eu estou lhe avisando aqui, você vai ter aqui 30 dias para você conseguir um novo colaborador, né? Justamente, ó, sem justa causa, partindo, eu acabei de falar, por justa causa, o que é que eu tenho que falar aqui para vocês? É importante isso.
Quando o empregado comete um ato faltoso, está inserido no artigo 482 da CLT, de tamanha gravidade que justifica o quê? Justamente o rompimento desse contrato de trabalho sem observação do pagamento de algumas verbas como fundo de garantia, aviso prévio e férias proporcionais. Ou seja, se o teu colaborador, você se formalizou, você é MEI agora, e aí você contratou um colaborador. Beleza. Começou como toda relação começa, mil maravilhas, só que de repente ele começou a faltar, chegando atrasado, de forma costumeira, ele costumeiramente vai trabalhar embriagado, né? Ou então você tomou conhecimento de que ele está fazendo uso de substâncias, né, entorpecentes ou psicotrópicas, e aí você, poxa, eu tenho que demitir. Gente, isso é motivo para justa causa, está inserido no artigo 482 da CLT, e claro, ele vai sair, né, você vai romper o contrato de trabalho dele, ele vai sair e ele não vai ter direito ao saque do FGTS, está lá depositado, e também não vai ter direito ao aviso prévio indenizado e nem tampouco às férias proporcionais. E, igualmente, não vai poder ter direito ao benefício, né, do seguro-desemprego. A demissão somente pode ser classificada como justa causa, caso o motivo seja enquadrado nos artigos 482 e 483 da CLT. Caso você não tenha acesso, né, à CLT, você pode e deve, né, contratar aí o auxílio de algum advogado de sua confiança para que ele possa te explicar se realmente a conduta daquele colaborador está enquadrada nesses dois artigos. E para que você não possa, por exemplo, demitir um empregado seu por justa causa e não se enquadrar, caso não se enquadre, né, nos ditames do artigo 482 e 483 da CLT, você possa sofrer uma reclamação trabalhista, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Observe bem isso. César, pode passar. Vamos lá. Demissão por decisão do empregado. Até já falei em passando. Pode ser por justa causa, sem justa causa, e pode ser também por culpa recíproca, né? Quando ambas as partes cometem ao mesmo tempo faltas que constituem justa causa para essa decisão. Então, o empregador pode começar cometendo aí um assédio moral, dando uma carga excessiva de trabalho para ele, né? O pessoal das festas infantis, por exemplo, você contratou um cara que vai ser o animador, só que o animador também tem que ser o montador do palco, né? O montador lá do cenário e tal, e isso está gerando uma carga excessiva de trabalho para ele. Muito cuidado. Isso é motivo para que haja essa rescisão por culpa recíproca, viu? Término do contrato de experiência, né, é um dos motivos por decisão do empregado, ou seja, você contratou ele apenas em experiência, ele não gostou, diz, olha, não é isso que eu quero para mim, então vamos ficar por aqui, tá certo? Morte do empregado ou do empregador é uma causa de extinção desse contrato de trabalho. A extinção da empresa, claro, né, se de repente você que é um MEI, aí você viu que os seus negócios não estão indo bem, você vai fazer o quê? Você vai entrar lá no portal do empreendedor, você vai dar baixa no seu MEI. Você dando baixa no seu MEI, antes você tem que dar baixa na CTPS do seu colaborador, se você tiver, viu? Senão você não consegue o que você quer baixar. Você baixando seu MEI, acabou a relação de trabalho. Contudo, faça as coisas bem direitinho, faça a rescisão contratual do seu colaborador direitinho, porque mesmo com a empresa baixada, ele pode ingressar com uma reclamação trabalhista, né, uma ação na Justiça do Trabalho, e pode requerer a desconsideração da personalidade jurídica, indo em uma execução direta, né, uma eventual execução direta para você mesmo, viu? Pessoa física. Falência, concordato ou dissolução da empresa, que já vai mais para aquelas MEs, né, para as EIRELIs, as empresas limitadas. No dia que você for uma empresa grande, você tem que se atentar a isso. Quando você se tornar uma empresa grande, é necessário o auxílio de um contabilista e também de um advogado. Igualmente, uma pessoa que seja graduada em gestão de RH. Vai ser muito importante.
Esses 3 tipos de colaboradores são importantíssimos na gestão da sua empresa, viu? Se puder, claro, contrate um administrador. Vamos lá, pode passar, César. Então, vamos lá, vamos falar aqui dessas considerações importantes, eu acho que até já falei, né? O prazo, prazo para pagamento das verbas rescisórias, ele varia entre o primeiro dia útil, né, para os casos de aviso prévio trabalhado, né, e até 10 dias para o caso de aviso prévio indenizado. Caso o prazo não seja atendido, o empregado fará jus ao salário a mais como indenização, de acordo com o artigo 477 da CLT. Então, gente, aviso prévio, isso é importante. Você tem que dizer, se você quer demitir o cara e é sem justa causa, vai lá e diz, olha, infelizmente meus negócios não estão bons, tenho que fazer aqui um corte, eu vou ter que te demitir. Vai lá, dá o aviso prévio, indeniza, tudo tranquilo e faz a rescisão. Caso contrário, você vai ter uma penalidade. As rescisões contratuais, né, com empregados de mais de um ano de empresa, devem ser obrigatoriamente homologadas no sindicato de classe ou delegacia de trabalho. Contudo, né, isso é a homologação de forma extrajudicial. É só um instante. Desculpa, viu, gente, mas é porque é o seguinte, como eu moro aqui na residência e eu estou conversando aqui com vocês, aqui no meu escritório, que fica bem próximo à rua, fica passando aqui esses carros de som, essas coisas, e acaba interferindo. Eu peço logo as desculpas, né, aí para vocês. Tem gente falando aqui Georgiano, comigo. Pois não? E porventura o empregado, ele não quiser cumprir o aviso prévio, ele tem esse direito, ou como é que fica a questão? Bem, se o empregado não quer cumprir o aviso prévio, né, ele vai perder direito a isso. Existem já decisões nesse sentido, viu? Há uma punição específica para ele. Bem, como eu estava falando antes, né, passou um carro de som aqui e atrapalhou, não se preocupem que eu vou montar um estúdio para mim, né, vou colocar um Sonex, uma proteção para isso, para evitar esse tipo de constrangimento. Vamos lá, falando. As rescisões contratuais com empregados que tenham mais de um ano de empresa, elas devem ser homologadas no sindicato de classe ou delegacia do trabalho. Isso de uma forma extrajudicial. Contudo, também existe a possibilidade de que você faça isso de forma judicial. Como? Você vai, né, pedir o auxílio de um advogado, né, e vai pedir essa homologação de um acordo ao juiz do trabalho. Você vai fazer um pedidozinho, o advogado vai fazer esse pedidozinho, vai dar entrada, né, numa ação, e o juiz vai só homologar aquele acordo. Pronto. Uma vez homologado o acordo, o seu colaborador não vai poder mais requerer nada, tá certo? Hoje a Justiça do Trabalho tem esse entendimento. Esse entendimento, inclusive, né, adveio com a mini-reforma que houve, né, dada a inserção do novo governo. Vamos lá. Pode passar, César. Também nós temos que conversar aqui, pessoal, sobre essas situações de estabilidade provisória dos colaboradores de vocês. Vão existir situações que, mesmo que você esteja quebrado, você tem que respeitar essa estabilidade provisória. Porque, do contrário, você poderá ser punido. Vamos lá. Primeiro, mulher grávida, no período que se estende do início da gestação até o final da licença maternidade. Ou seja, do início da gestação, uma vez que ela diga para você, olha, eu estou grávida, comunique você, né, que é o possível empregador, olha, eu estou grávida, então, do início dessa gestação até, né, são 9 meses uma gestação, 9 meses, ela tem mais 6 meses, né, ou 4 meses, vai depender do combinado que você vai fazer com ela, né? Então, de 4 a 6 meses, depois da gestação, ou seja, depois que a criança nascer, ela tem estabilidade. Ela não pode ser demitida. Caso isso ocorra, são sérias e são pesadas as multas, né, a quais elas vai ter direito. E ela vai, claro, entrar com a reclamação trabalhista para poder, né, ter esse direito aí adquirido. Empregado sofreu acidente de trabalho. Pessoal, se ele sofrer algum acidente
no local de trabalho. Por exemplo, o cara está montando lá um painel lá em cima, ele toma uma queda. Sofreu um acidente de trabalho, ele tem até 1 ano após retornar ao trabalho. Por que é importante você, né, já aqui, eu retorno aqui mais um ponto, né, para falar, por que é importante você registrar o seu colaborador? Por quê? Caso ele venha a sofrer um acidente de trabalho, ele vai ser pago pelo INSS, ele vai requerer o auxílio doença, né, e ele vai ser pago pelo INSS. Quando ele voltar, que ele estiver apto e voltar à atividade laborativa, né, ele vai ter estabilidade de até 1 ano, ou seja, ele sofreu um acidente aqui, no mês de janeiro, ele voltou a trabalhar no mês de março, por exemplo, ele vai ter uma estabilidade até março do ano que vem. Então, durante esse período, ele também não vai poder ser demitido. Caso seja reclamação trabalhista, e você vai sofrer um bocadinho. Funcionários envolvidos em acordos com sindicatos que considerem determinado aspecto relacionado à demissão. Também tem. E os empregados membros da CIPA. Quando você for aí uma empresa grande, né, você vai, né, começar como MEI, e aí você vai ganhar muitos clientes, e você vai montar uma empresa grande do setor de eventos, né, então você vai ter muitos colaboradores, você vai ter que ter uma CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção e Acidentes. Então, se o membro da CIPA, né, ele tem estabilidade provisória por quanto ele seja membro, tá bom? Pode passar, César. Reflita bastante. César, você vai ter que dar agora uns pontinhos aí, viu? Abrir empresa, pessoal, exige dedicação. Não é fácil. Vocês que trabalham aí... Calma, César. Vocês que trabalham de forma individual, como pessoa física, só vocês sabem o esforço que vocês, né, têm que despender para exercer essa atividade. A partir do instante que vocês formalizarem que você vai abrir empresa, vocês vão ter que se dedicar mais ainda, inclusive na administração dela, certo? É importantíssimo isso. Você tem que saber quem você está contratando para lhe auxiliar. Pessoal, isso é um ponto importantíssimo. Por quê? Dependendo de quem você contrate para te auxiliar, isso vai refletir ações pessoais dessa pessoa. Vamos supor, e vai refletir, inclusive, na imagem da sua empresa. Eu não vou dizer aqui que você não contrate, por exemplo, um egresso do sistema penal. Uma pessoa que, porventura, né, tenha cometido algum ato infracional quando menor, ou mesmo algum crime leve, né, e está requerendo aí uma reinserção no mercado de trabalho, eu vou dizer para você que dê uma oportunidade a essa pessoa. Mas você tem que refletir bastante. Que tipo de conduta ela tenha cometido no passado? Porque isso pode refletir na sua empresa, tá certo? Isso pode, inclusive, né, refletir caso ocorra alguma coisa, né, durante a execução do seu serviço. E, claro, você vai ter que dar um treinamento básico para ele e você vai ter que dizer, olha, as regras aqui são essas, estou te dando uma nova oportunidade, por favor, não vacile, meu amigo. Porque a sua empresa é a sua sobrevivência. Pense bem nisso. Dá um clique aí, César. Você vai ter que dividir o tempo entre suas obrigações e os seus compromissos. Como eu já falei aqui para vocês, pessoal, quando você tiver um MEI, você tem que mensalmente ter aquela obrigação tributária de estar pagando aquela mensalidade que hoje está em torno de R$61. Então, você tem que dividir o seu tempo em administrar a sua empresa e administrar o seu trabalho. Seu trabalho é super importante. Você vai começar 8 da manhã, ou alguns começam até 6 da manhã, e você não vai ter hora para terminar. Então, você vai ter que administrar esse tempo. Você vai ter que administrar, inclusive, isso com a sua vida pessoal. Por muitas vezes, né, a sua empresa vai tomar tempo da sua vida pessoal. Mas isso é importante, isso faz parte do processo. Isso faz parte, né, do seu crescimento pessoal como empresa, como pessoa jurídica. Vou passar, César. Você tem que seguir, inclusive, orientações e uso correto de EPIs. O que são EPIs, pessoal? EPIs são os equipamentos, né, de proteção individual.
Ah, mas por que é importante? Eu sou um MEI, por que eu tenho que usar EPI? Pessoal, é o seguinte, por que você tem que usar EPI? É para você se proteger. Vamos supor que, por vezes, você tem que fazer instalações elétricas, né? Lá no local do evento. Você vai fazer por conta própria? Você vai fazer na mar essa instalação elétrica? Você não vai. Você tem que ter, pelo menos, um conhecimento mínimo específico para poder realizar aquilo e não causar um possível dano. Ou, se você não quiser fazer isso de forma própria, você tem que contratar, né, um eletricista, né? Mas, por favor, contrate alguém que tenha conhecimento, que tenha uma formação técnica específica. Pois, do contrário, você pode ter problema. E por que o uso de EPIs? Gente, se o camarada tiver que fazer, por exemplo, uma ligação no quadro de distribuição do local do evento, ele vai ter que usar EPIs de proteção individual. Ele tem que utilizar um alicate específico, ele tem que usar uma luva específica. Isso eu estou dando exemplo para quem vai trabalhar com energia. Mas se o camarada for fazer uma montagem, né? Ele lá tem que fazer uma montagem, por exemplo, numa árvore. Se ele for subir numa árvore, né? Para trabalhar em altura, além de ter o conhecimento técnico específico que é da NR35, ele tem que ter equipamentos de proteção individual, ele tem que usar um cinto específico, ele tem que fazer uma ancoragem específica. Você não vai querer ser responsabilizado numa eventual queda, né, ou num eventual acidente de trabalho. Você vai ter que indenizar aquela pessoa. Mesmo que ele seja terceirizado, você tem que indenizar. Então, você não vai querer isso. Então, no exercício dessa atividade, procure você utilizar os EPIs e procure contratar pessoas que se utilizem dele para executar os serviços. Dá um clique aí, César. Lembre-se, você é responsável por outras vidas. A partir do instante que você contrata outra pessoa, ou mesmo que você é contratado para prestar um serviço, você é responsável por aquelas vidas. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Caso você, por exemplo, forneça alimentos, você tem que ter um local adequado, você tem que ter utilizar de luvas, né? Você tem que utilizar daquela proteção capilar, tá certo? Você tem que tomar todo tipo de cuidado com as instalações sanitárias. Então, você não vai querer fornecer alimentos e que, de repente, todo mundo na festa sofra um mal-estar. Você não quer ser lembrado por isso, né? Vamos lá, César. Saiba, isso é importante, você tem que saber tratar seus colaboradores, né, como pessoas essenciais nesse seu processo produtivo. Olha, não é prudente você, por exemplo, chamar a atenção de um colaborador na frente das outras pessoas. Além disso ser ridículo, né, isso causa constrangimento também nas outras pessoas. A exemplo, certa vez, eu estava numa loja, né, eu fui fazer uma compra, e eu vi um supervisor chamar a atenção do caixa ali de forma abrupta na frente de todo mundo. Eu fiquei tão constrangido com aquilo que eu chamei aquele supervisor e disse, olha, você não é um líder, não. Você não é um líder. Por quê? Porque você tomou uma atitude de uma pessoa qualquer. Se você quer chamar a atenção do seu colaborador, meu amigo, chame ele em particular, chame ele numa sala própria e converse com ele. Diga que o que ele está exercendo não é correto. Mas nunca faça isso, nunca cometa o desatino de estar chamando seus colaboradores, as pessoas que estão trabalhando com você, de uma forma abrupta, né, na frente dos outros. Isso demonstra, inclusive, desorganização da sua empresa, tá certo? E você não vai querer ser lembrado por isso, né? Até porque se você cometer um ato desse, as pessoas vão dizer, vixe, aquele cara ali é briguento, ele fica brigando com os funcionários na frente dos outros, né? Você não vai querer ser lembrado por isso, até porque o marketing boca a boca é o melhor para que você tenha mais clientes, né? A captação de clientes pelo marketing boca a boca é a melhor, viu? Eu garanto. Dê mais um clique, certo? Obrigações tributárias são importantes, tá certo? Você nunca vai poder esquecer disso. Tenha sempre em mente isso, ou seja, pague a sua contribuição fiscal lá, através do DAS-MEI, tá certo? E se você for comprar, fazer aquisição de algum produto, exija a nota fiscal daquele fornecedor. Você está comprando alguma coisa, você tem que exigir. Olha,
eu estou comprando uma coisa aqui para minha empresa, por favor, está aqui meu CNPJ, coloque na nota fiscal, exija a emissão desse comprovante. Tá certo? Pode passar, César. Bem, então, pessoal, agora, já que eu falei, né, até agora eu falei um pouco sobre essa questão burocrática da empresa, nós vamos passar por outra questão também burocrática, que são aspectos formais relacionados à sua contratação com o seu cliente. Só tomar aqui uma aguinha, porque, gente, é sério, seca a garganta. Tem que hidratar, né, gente? Então, pessoal, sobre esse aspecto, tenho que ler aqui um pouquinho aqui. Em relação ao contratual, nós temos que observar que existe uma obrigação bilateral. Quando uma pessoa te procura, ela quer o quê? Ela quer obter a tua prestação de serviço. E você, claro, para você prestar esse serviço, o que é que você vai fazer? Você tem que ter a sua renda. Você vai querer ser pago por aquilo. Então, essa relação, né, gera uma obrigação bilateral, que, claro, no contrato ela é regida e aceita pelas partes de comum acordo, né? Inclusive, há um princípio do direito civil que chama-se o pacta sunt servanda, é uma expressão latina que diz que o acordo, ele gera uma lei entre as partes, né? Contudo, né, o Estado pode intervir para dirimir questões referentes a essa supressão de direitos. Se você, por exemplo, colocar uma cláusula leonina nesse contrato, né, em que o seu contratante, né, ele venha, né, a ter um direito ferido, claro que o Estado vai interferir e vai dizer, olha, essa cláusula é nula. Você não pode estar fazendo contrato dessa forma. E ele vai anular essa cláusula, tá certo? Por isso que existe, né, no ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, pessoal, nasceu, né, ele teve sua gênese lá nos anos 90, e ele serve justamente para equacionar essa relação, né, de cliente, né, fornecedor. Você que é uma empresa, você está fornecendo serviço, e você, claro, necessita da sua clientela para poder você sobreviver, porque é o teu cliente que vai te pagar, é através do teu cliente que tu vai poder auferir uma renda mensal, né? Ou então uma renda anual, de repente você faz aí um evento bom, você não precisa trabalhar o resto do ano, mas você necessita do seu cliente. Tipo, por exemplo, você já cresceu, você agora é um empresário de grande porte do setor de eventos. Você, inclusive, já deixou aí o setor de festas infantis, né? Já está partindo para o setor de entretenimento mesmo comum. Se você fizer um grande evento que reúna um grande público aí, um público de, vamos supor, 10 mil pessoas, você vai fazer aí um show do Iron Maiden, né? Você contratou aí o Iron Maiden, vai fazer um grande evento, você só precisa fazer esse evento uma vez na vida, tá rico pro resto da vida, né? Você é responsável por inúmeras pessoas que vão comprar a entrada, que vão consumir no teu evento. Caso você venha, né, causar algum dano a essas pessoas, o CDC existe para isso, para proteger essa relação, né, para equacionar. Você não pode, por exemplo, né, e eu digo isso porque muitas casas de shows, por exemplo, que alguém aqui quiser, poxa, eu já cresci, eu estou bem, né, comecei fazendo festinhas infantis, mas eu já estou bem, eu quero fazer agora aqui um buffet, e eu quero, não um buffet, né, não seria isso não, eu quero fazer aqui uma casa de entretenimento para crianças, né, que inclusive havia uma muito bonita aqui em Fortaleza, né, e ela mudou até de endereço, saiu da Bezerra de Menezes, está lá na Costa Barros. Ela cobra, claro, a entrada, né, e lá as pessoas podem fazer festas infantis, e podem também se divertir de forma ordinariamente, de forma convencional, né? Você paga o ingresso, você entra. Então, você se torna responsável por aquelas pessoas. Caso, por exemplo, você tem que, por exemplo, pagar uma consumação obrigatória, esse negócio de você pagar um voucher para ter uma consumação obrigatória, isso não é legal.
Isso já tem, inclusive, decisões que isso é uma venda casada, portanto, né, a relação consumerista aí protege o consumidor e você pode ser condenado até a indenizar essa pessoa. Tá Oi, certo? Georgiano. Pois não, Com Carol. licença, bom Seja dia. bem-vindo. Bom dia. Obrigada. Eu fiquei com uma dúvida, só assim para esclarecer, o que é que significa um voucher e como é que se dá, como é que se tem, o que é, só para esclarecer. Agradeço. Claro. Excelente observação. Amiga, por favor, escreve esse nome para mim. Bem, voucher, né, é uma expressão realmente inglesa. É inglês ou francês? Voucher. Está entre o inglês, pronto. O Carol escreveu aí, né? O voucher essa expressão internacional, ela é uma entrada, na verdade, certo? É como se fosse uma entrada, só que nas festas é o meu costume, né? Eu chamo de voucher. Então, essa entrada, na verdade, você está condicionando a pessoa a consumir. Quando você faz isso, né? Você está infringindo as regras da relação consumerista. Logo, essa regra imposta por você, essa imposição, ela é nula de pleno direito. Podendo quem foi obrigado a pagar ser ressarcido em danos materiais o valor da entrada, né, o valor desse voucher, e danos morais. Porque você não pode obrigar, por exemplo, uma pessoa a ingressar no teu espaço e ter que consumir. E por que que isso acontece? Porque quando você começa a consumir, de repente você pode querer consumir uma outra coisa. E é isso que as pessoas fazem no setor. As pessoas fazem lá, olha, o voucher de entrada é tanto, né, convertido em consumação. Você não vai consumir só aquilo, você vai ter que consumir mais. Se o valor for suficiente para pagar, por exemplo, somente um salgado, você vai dar sede, você vai ter que consumir uma água. Ou um guaraná, um refrigerante, um suco. Enfim, isso é uma estratégia que é considerada leonina, portanto, é abusivo, e se é abusivo, é nulo de pleno direito. Se você insistir nessa prática, há a punição. E é aí onde o Estado, né, eu falei aqui no anterior, que o Estado vai entrar para dirimir essas questões, que é justamente referente à supressão de direito. O Estado existe para equacionar esse direito, tá bom? Vamos lá, César. Bem, na relação contratual, pessoal, você vai ter que estabelecer cláusulas. Essas são as mais comuns. Eu tenho até que correr aqui, porque, gente, eu pensava que 2 horas dava tempo, mas não dá não, viu? O assunto é muito extenso, mas vamos lá. As cláusulas mais comuns, você vai ter que colocar o seguinte, na relação contratual. Obrigação de efetuar, né, isso aí, ó, existe a relação do contratante e existem as obrigações do contratado. Na do contratante, o contratante ele tem que o quê? Efetuar o pagamento de vocês. Pessoal, vocês não têm obrigação nenhuma de trabalhar de graça, né, de forma gratuita, passando ninguém, a não ser que seja um ato que partiu da sua vontade. Poxa, eu sou um artista aqui, né, nós temos aqui a palhacinha Põe-Põe, né, nós temos aqui, chegou agora o tio Tonico, né, seja bem-vindo, tio Tonico, ele entrou aqui, né, são artistas, né, que estão aí no mercado já há algum tempo. Então, vamos supor, a palhacinha Põe-Põe, ela, dia das crianças, ela quer ir para uma praça e ela quer fazer uma atividade lúdica lá com aquelas crianças e ela não vai cobrar nada de ninguém. Partindo dela, tranquilo. Contudo, se alguém lhe contratar, né, vamos por dizer, a palhacinha Põe-Põe foi contratada aí por um cara que tem pretensão política, né, o cara quer, né, aparecer lá para aquela comunidade dele e contrata a palhacinha Põe-Põe. Palhacinha Põe-Põe não tem a obrigação de trabalhar de forma gratuita. Ela vai cobrar o cachê, né, como vocês chamam, né, cachê ou honorários, tudo é a mesma coisa. Então, você vai cobrar esse cachê e ele tem a obrigação de te pagar, tá certo? Você também tem a obrigação, aliás, quem está te contratando tem a obrigação de fornecer as informações necessárias para que você possa prestar o serviço. Por exemplo, você está sendo contratado para fazer um casamento na praia.
Mas a pessoa ela tem a obrigação de te dizer, olha, o casamento é na praia, mas a praia é deserta. Por quê? Como é que você vai conseguir, por exemplo, colocar uma fonte de energia? Aliás, eu até peço perdão, eu não posso nem citar casamento, porque aqui o setor é festa infantil, né? Eu já foi mais longe. Mas se preocupe não, pessoal, é porque eu estou pensando no crescimento de vocês, na evolução. Então, vocês vão começar nas festas infantis e vão progredir para outros setores, tá bom? Mas vamos lá. Você foi contratado para fazer um aniversário de uma criança, né? E o cara quer comemorar na praia. Ele tem que dizer se tem uma fonte de energia perto, se vai ser numa barraca de praia, que vai ter acesso, se, por exemplo, esse local vai ser isolado para que você realize essa festa, tem que verificar a questão da segurança, né, das crianças que estão ali participando, tá certo? Se tem acesso a banheiro, se tem acesso à iluminação, tudo isso ele tem que informar para vocês, para que vocês possam tomar as providências, né, para que vocês possam realmente, né, verificar esse local, inclusive é importantíssimo isso, né, fechou, antes de fechar o contrato como um todo, né, você tem que fazer uma visita técnica. É importante, claro, que essa visita técnica você cobre, faça a cobrança, não vá trabalhar de graça. Vai fazer uma visita técnica, você diz, ó, eu vou cobrar aqui só a visita técnica agora, para a gente poder fechar o contrato como inteiro. Então, você faz um pré-contrato ali e cobra a sua visita técnica. Você vai gastar carro, você vai ter que botar combustível, ou vai ter que contratar um Uber, né, algum serviço desse de transporte. Então, você vai cobrar. E aí, claro, vem as obrigações do contratado, que são vocês. Primeiro, fornecimento de nota fiscal. Por isso é que é importantíssimo você se regularizar. Pois, do contrário, mesmo que seja pessoa física, você tem que fornecer nota fiscal. Como? Você vai entrar no site, né, da sua prefeitura, né, o pessoal que está aí do interior. Tem gente do interior aqui, não tem? Sim. Tem, né? Ótimo. Então, sim, você tem que procurar a Secretaria de Arrecadação de Tributos do seu município, né? Ou Secretaria de Fazenda, seja lá qual for a denominação, e você tem que solicitar a emissão de uma nota fiscal avulsa. Você vai levar os seus dados e vai levar os dados do seu cliente, para que haja essa emissão de nota, tá certo? Não deixe de emitir nota fiscal. É uma obrigação, né, acessória sua, como fornecedor de serviços. Prestar o serviço nas condições estabelecidas, uma vez que você acordou ali com o teu cliente, você vai ter que executar daquela forma, por isso, cuidado para não estar prometendo coisas mirabolantes que você não possa executar. Se você prometeu, não executou, o teu contratante pode requerer, né, baseado nas regras do CDC, devolução proporcional do valor pago, ou então a devolução integral cobrando danos morais, se isso tiver causado alguma frustração. Por favor, prometam somente aquilo que está dentro do alcance de vocês. Adotar canais de comunicação com o cliente. Pessoal, hoje com o advento, né, de redes sociais e tudo, não existe mais aquela desculpa de dizer, eu estou ligando para o cliente e ele não está atendendo. Mande mensagem por WhatsApp. Mensagem por WhatsApp tem como você verificar se ele recebeu a mensagem. Existe e-mail, existem diversos outros canais de comunicação, Telegram, Instagram, Facebook, tá certo? Então, estabeleça sempre um canal de comunicação com o seu cliente. Até porque esses canais são importantes até para você divulgar o seu trabalho também. Então, é importante que você tenha um perfil nas redes sociais, um perfil no Facebook, um perfil no Instagram, né? E, através dele, você estabeleça esse canal de contato com o seu cliente, para que você tire alguma dúvida, né? Para que ele possa fazer algum requerimento, alguma coisa nesse sentido. Comunicar qualquer situação que impossibilite de prosseguir com o serviço. Pessoal, vocês estiverem aí, né, foi contratado para fazer uma festa infantil. Contudo, né, aconteceu que o local escolhido sofreu aí um vendaval e caíram as telhas. Você tem que comunicar com antecedência a ocorrência desse fato, para que haja, um tempo hábil, a escolha de outro. Você não pode jamais dizer, olha, poxa vida, o local é do meu amigo, aí
aconteceu lá um tornado e derrubou as telhas dele tudinho. O local está lá destelhado, né? Não está apto para realizar a atividade. Ah, mas o cara é meu amigo, eu não posso fazer isso com ele. Você tem que ser sincero com o seu cliente. Você depende do seu cliente para sobreviver e para a existência da sua empresa. Então, você vai pedir desculpa a esse seu amigo, que é dono do espaço, e vai comunicar ao contratante e dizer, olha, nós temos que escolher um outro local. Infelizmente, houve um evento da natureza, né, um caso fortuito, né, isso é uma causa de força maior, e não dá para realizar esse evento especificamente naquele local. Seja sempre sincero com o seu cliente, tá certo? Pode passar, César. E óbvio que tudo isso tem que estar no contrato. Contrato, pessoal, ele é formal. Existe a possibilidade de se fazer um contrato informal? Sim, claro. O contrato verbal, ele é válido. Contudo, ele é questionável. Como é que você depois vai questionar as cláusulas de um contrato verbal? Inclusive, até me permitam, eu conversei com uma pessoa ainda essa semana, aqui pelo WhatsApp, tirei uma dúvida dela, ela está presente? Foi uma pessoa que foi contratada de forma verbal, apenas por WhatsApp, e teve um problema lá com o contratante, né? Essa pessoa está presente aqui? Tá não, né? Bem, vamos lá. Eu tirei essa dúvida no grupo do WhatsApp aqui das nossas formações. O que é que aconteceu? A pessoa foi contratada de forma verbal, né? Assim, por WhatsApp, né? Não redigiu um contrato, foi apenas uma coisa informal. E quando chegou na execução, ele executou o trabalho e depois, na hora de receber o pagamento, calote, né? Ele não foi pago como foi acordado, né? E aí, claro, ele foi lutar pelo direito dele. Ele foi contratado, portanto, ele tem que receber tanto. E o camarada lá quis brigar e tal, né? E eu dei um conselho a ele, digo, olha, nunca procure brigar com uma pessoa que tiver com ânimos exaltados. Se você tem conversa por WhatsApp, o mais correto é você buscar, por exemplo, o juizado especial para tentar dirimir essa questão. Agora, o que acontece, pessoal? Conversa de WhatsApp, né, não tem força probante suficiente para ensejar uma possível condenação daquela pessoa. Porque a conversa de WhatsApp pode ser manipulada, né? Então a justiça entende dessa forma. Então, por favor, o melhor e mais seguro para ambos é a confecção de um contrato. Então, na formalização do contrato, você vai ter que ter o quê? Cláusulas básicas que regulam o desejo das partes, né? Já falamos sobre isso, né? A qualificação das partes, o nome, identificação civil, né? Ou seja, brasileiro, solteiro, casado, né? A profissão da pessoa, é importante para qualificá-la, e o endereço. Também é importante que você coloque numeração de RG e CPF, e tem uma coisa que eu vou falar mais à frente, né? Que você tem que resguardar isso com muita cautela, né? Você vai ter que descrever o objeto do contrato, porque o objeto do contrato é para que você está sendo contratado. Você está sendo contratado para fornecer alimentos para a festa infantil, né? O bolo do aniversário. Você está sendo contratado para organizar como um todo esse evento, né? Tudo isso você tem que discorrer. Você tem que falar das obrigações de cada um. Quais serão as obrigações de quem está te contratando? Claro que a primeira e essencial é o pagamento, nunca se esqueça disso. E também você tem que falar das suas obrigações. Que tipo de serviço você vai fornecer? Se você vai fazer ali, né, a recepção na entrada do evento, se você vai ficar lá organizando, direcionando os fotógrafos, né? Ó, fotógrafo, você tem que fazer isso, assim, assim, tal. Você tem que ser essa pessoa, você tem que escrever no contrato o que é que você está fazendo. Você tem que avançar, claro, o preço. Preço e, claro, condições de pagamento, isso é importante. Conselho que eu vou lhe dar, nunca espere para receber pagamento depois de realizado o evento. Procure avançar um contrato em que as partes estejam totalmente quitadas até o dia do evento. É um risco muito grande que você corre. Claro que você, dependendo da pessoa, você pode sim, não, vamos fazer aqui tua festa, vou parcelar aqui em 10 vezes,
né? Você vai me pagando aqui, né, por nota promissória ou por cheque. Por que eu digo nota promissória ou cheque? Pessoal, é importante. Porque a nota promissória ou cheque, eles são títulos executivos extrajudiciais. Então, uma vez que haja um inadimplemento do teu contratante, você pega aquele títulozinho ali, né, aquela cártula ali, e você já vai executar. Já entra no juizado especial, já pede a execução direta. Não tem nem processo de conhecimento, né? Você não precisa nem dizer o porquê que originou aquilo ali. Você já executa de forma direta, tá certo? O contrato, se você tiver só o contrato, você vai poder... Uma pessoa fez uma pergunta aqui para mim, vou já responder. Um contrato você vai poder executar? Vai. Você vai ter que entrar com ação de cobrança. É uma ação de conhecimento, é um processo que demora mais, tá bom? Então, se eu fosse você... Vai fazer um contrato, vai fazer de forma parcelada, por favor, exija cheque ou assinatura de uma nota promissória. Vamos lá. Só responder aqui uma pergunta. A nossa amiga participante aqui, Naísa Souza, né? Seja bem-vinda, Naísa. Muito obrigado pela sua participação. A pessoa que trabalha e não tem registro no MEI, pode fazer contrato? Sim, Naísa, você pode fazer um contrato, sim. Você faz o contrato como pessoa física, contudo, você tem que observar a importância de emissão de nota fiscal. Você vai ter que procurar a Secretaria da Fazenda, né, ou a arrecadação de tributos aí do teu município, e vai ter que emitir uma nota fiscal para ela. Mas você pode sim fazer um contrato, né, entre pessoas físicas. Não há nada que impeça, tá bom? Então, vamos lá. Despesas, pessoal, declare qualquer tipo de despesa extra que houver na execução desse contrato. Não vá com surpresa para o seu cliente. Não feche um contrato com ele e, de repente, você tem que ter uma despesa extra e você chega com essa surpresa para ele. Primeiro, ele pode não gostar. E segundo, ele, dentro do direito dele, vai dizer, não, eu não contratei isso com você, então não vou pagar. E, claro, você vai ter que ter um gasto totalmente desnecessário, tá certo? Então, procure verificar condições de execução desse contrato para você cobrar de forma correta, de forma coerente. Reajuste de contrato. É importante você deixar essa cláusula. Por quê? De repente, você foi contratado para executar uma festa, né, com um tema, e aí a pessoa quer mudar, e não, eu quero isso a mais, então você tem que colocar lá uma cláusula de reajuste do contrato, dizendo que qualquer readequação, você deverá fazer um aditivo a esse contrato, tá certo? Faça por aditivo. Rescisão. Isso é um tema muito importante. E você tem que declarar possibilidades de rescisão desse contrato. A morte, por exemplo, é uma cláusula de rescisão contratual. De repente, você está foi contratado para fazer uma festa infantil e aconteceu algo na vida da pessoa e que o aniversariante, ou seja, no caso a criança, faleceu, né? Sofreu um acidente terrível, né? Uma fatalidade, faleceu. Isso é uma cláusula de extinção do contrato, né? Você tem que estabelecer multas e penalidades, pessoal. Por que multa e penalidade? Porque, vamos supor, nesse caso aí, a criança faleceu, só que você já começou a fazer trabalhos. É forçoso que você estabeleça uma multa contratual de até 30%. Superior a isso é considerado cláusula leonina e, portanto, vai ser nulo de pleno direito. Então, você estabelece uma multa contratual de 30%. Para ressarcir o seu trabalho inicial, tá certo? Esse 30%, você vai poder, inclusive, cobrar a executoriedade dele. Caso não tenha, você foi contratado ali e a pessoa desistiu. Olha, eu desisti, pagou só 2 parcelas, não corresponde a 30%. Você vai poder cobrar dessa pessoa, tá certo? O percentual que corresponde até 30% do valor do contrato total, porque é um direito seu. Da mesma forma, se a pessoa desistiu, né, e ela já pagou mais que 30% da relação contratual, sua obrigação é devolver o restante, né, aquilo que ultrapasse esses 30%, tá bom? Assinatura de ambas as partes e testemunhas. Pessoal, é super importante a assinatura, inclusive com testemunhas. Por quê? Porque é isso que vai dar força a essa relação contratual, tá certo? Em caso de inadimplemento ou num possível calote, né,
contrato estando assinado, você vai, né, poder cobrar na justiça, né, aquele valor avançado. E aí é por isso que eu te digo, nota promissória é importante. Recebimento de cheque, mesmo que seja pré-datado, é importante. Por quê? Porque se você tiver um cheque ou uma nota promissória, você não tem que entrar com uma ação de conhecimento, né? Você não tem que entrar com ação de cobrança, você já executa logo aquele título, tá bom? E é um processo bem mais célere para você ter, né, de volta aí o dinheiro que você investiu, o seu tempo, né, o seu esforço de trabalho. Pode passar. Vamos lá, pessoal, redigindo o contrato. Não, volta, César. Redação do contrato. Contrato é ato formal ou informal, né, como eu já falei. Caso seja formal, deve ser por escrito e atentar às normas contratuais estabelecidas em direito. Você tem que solicitar, e você pode solicitar, claro, a ajuda de um profissional do direito ou de contabilidade para fazer esse contrato, né? Você pode, inclusive, ter um contrato padrão que você utilize, né? Para você estar contratando com as pessoas e só coloca lá, em cima da qualificação, o nome das partes. Pronto, né? Só que como é um contrato de festa infantil e é muito específico, você tem que fazer um esforço para redigir esse contrato, tá certo? Até porque existem lá as condições que são inerentes só dessa relação contratual, né? Uma pessoa quer uma festa do tipo, outra quer de outro, então é bom que você aprenda a redigir esse contrato ou você fique solicitando a uma pessoa que tenha um conhecimento técnico específico. Existe, inclusive, a possibilidade de você redigir esse contrato por base de modelos de pesquisa livre que estão na internet. Você dá um Google ali, entra no Google e bota lá, contrato de prestação de serviços, né, festas infantis. Vão aparecer alguns modelos que você vai baixar e vai adequar, né, à sua realidade, tá bom? Teve um problema aí, Fernanda? Já voltou, né? Muito bem, muito obrigado. Fiquei preocupado. Então, pessoal, você tem que procurar fazer um contrato padrão, né, que você possa alterar de acordo com os itens que o seu cliente busca na contratação, né? E, do contrário, contrate aí um profissional. Pode passar. Essa é a dica que eu dou para vocês, né? Resilição, distrato e quebra do contrato. Isso também é importante a gente conversar aqui, pessoal, porque por vezes pode haver, né? Existem algumas formas de extinção da relação contratual, são basicamente duas formas. A unilateral e a bilateral. A unilateral, até eu já falei para vocês, parte da ação de uma pessoa. Parte do contratante ou do contratado, né? A unilateral decorre da vontade de apenas uma das partes, né? Como já falei, a bilateral geralmente é um acordo que se faz entre as partes. Por exemplo, a extinção de acordo de forma bilateral ocorreu muito agora, com o advento dessa pandemia de Covid-19. A pessoa foi contratada para realizar uma festa e aí, pum, chegou a pandemia. Pandemia, ninguém estava esperando isso, né? Tem agora aí esse negócio aí que está vendo o vulcão, né, lá nas Ilhas Espanholas, né, nas Ilhas Canárias, e estão dizendo que vai haver uma tsunami aqui no Brasil, né, principalmente aqui no Nordeste. Isso é um evento que a gente não está esperando. Isso pode ser um evento de resilição contratual, sim, né? Tem gente que tem esse temor e não quer ficar aqui para pagar, né? De repente chega um tsunami. O camarada vai dizer, olha, vamos entrar aqui no acordo e vamos rescindir esse contrato, porque eu não quero estar aqui para a esperança de tsunami chegar. Eu quero subir lá, vou lá para Guaramiranga, né? Vou lá para a Serra da Ibiapaba, vou para a Serra da Imeruoca, né? Para não ver a onda chegar. Parece assim uma coisa meio esdrúxula, mas não é, né? Até porque o Covid-19, muitas pessoas diziam que quando chegasse aqui ia ser uma gripezinha, não foi, né? Foi uma coisa terrível. Deve estar previsto, por exemplo, a multa, né? Por desistência, né? Caso seja justificado, né? Ou algo similar. Então, você tem que ver que a resiliência, né? O distrato, a quebra do contrato, ela pode partir dessas duas formas. Pode ser um ato unilateral, vou dizer, poxa, eu briguei aqui, tive uma briga na família e eu não quero mais fazer a festa. Não vou mais fazer festa. E a pessoa chega para você e diz, ó, não vou mais fazer. Então, a pessoa vai pagar aquela multa, tá certo? E encerrou o contrato. Caso seja bilateral, né, você vai fazer um acordo com as partes. Por quê? Porque no caso da pandemia, gente, a justiça entendeu que, como é um caso fortuito ou força maior, não há a incidência da multa contratual. Aí você tem que devolver o dinheiro todinho. O que algumas pessoas estão fazendo, devolvendo de forma parcelada.
Então, bora, pode passar. Que é isso, hein? Meu Deus do céu. O cara passa aqui buzinando, é terrível, atrapalha a gente, né, como um todo. Vamos lá. A pandemia e os efeitos na revogação dos contratos. Eu até falei isso, pessoal. Infelizmente teve isso. E os tribunais decidiram que os fornecedores de serviço, né, do setor de eventos infantis, como eventos em geral, eles têm que fazer a devolução integral dos valores pagos. Só que, claro, você está numa situação ruim. A única coisa que você pode fazer, o que é? É devolver de forma parcelada. Você vai parcelar. Olha, eu vou devolver teu dinheiro, mas eu vou ter que devolver parcelado, porque eu não tenho esse dinheiro todo. Eu já gastei, eu já investi, né? Já contratei algumas coisas, eu já comprei coisas. E, claro, você se utiliza desse cachê para a sua sobrevivência pessoal. Então, é óbvio que você vai comprar gêneros alimentícios para prover, né, a sua casa, pagou uma conta de água, luz, telefone, enfim. Mas, infelizmente, a justiça, né, ela não respeitou a previsão da multa contratual, porque a multa contratual também serve para isso. É justamente para poder você se preservar como profissional, você está oferecendo seu serviço no mercado, tá bom? Pode passar, César. Bem, isso aqui, pessoal, estou justamente extraindo aqui para vocês verem, né, como é que a justiça entendeu. Isso aqui está disponível no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né, e numa decisão, a magistrada diz que o consumidor não pode ser penalizado pelos contratos cancelados decorrentes do caso fortuito ou força maior. Esse é o entendimento da primeira turma recursal dos juizados especiais do Distrito Federal, tá certo? E manteve uma sentença que condenou a empresa Up Festas e Eventos a restituir ao consumidor o valor referente à multa de 30% retido pela quebra do contrato. Olha só, para vocês verem. A pessoa teve que devolver, né, o excedente à multa, mas a justiça entendeu que ela tinha que devolver, né, o valor de 30%. Tá certo? Essa foi uma decisão do segundo juizado especial civil criminal de Sobradinho, tá certo? Ou seja, todos os tribunais têm acompanhado esse entendimento. Então, se houver, né, claro que essa pandemia de Covid-19 está acabando, gente, isso vai acabar, né, graças a Deus já está acabando, mas se porventura, daqui a 5 ou 10 anos, vier acontecer outra, e vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês têm que deixar dinheiro em caixa para esse tipo de ocorrência. Esse é o meu conselho. Deixem dinheiro em caixa. Porque caso ocorra uma outra pandemia, que Deus o livre nunca ocorra mais, claro, né? Mas caso venha ocorrer, vocês vão ter que fazer essa devolução integral. Pode passar, Sérgio. Vamos lá, responsabilidade civil na prestação de serviços. Pessoal, a responsabilidade civil na prestação de serviços, né, das festas infantis, ela, claro, está regida basicamente pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil, né? Você tem responsabilidade naquilo que você está fornecendo, certo? Pode passar, Sérgio. Vamos lá. Você tem obrigações. Como fornecedor de produto ou serviço, você tem obrigações a cumprir, não só com o seu cliente, mas também a respeitar com o Estado. Primeiro ponto a esclarecer é o que dita a regra do Código de Defesa do Consumidor. O que é que o Código de Defesa do Consumidor vai dizer? Fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Viu aí o que eu falei lá na frente? Quando vocês forem elaborar o contrato, vocês têm que ser muito claro com o cliente de vocês. Vocês têm que pensar em tudo, vocês têm que conversar tudo. Por quê? Porque você, como fornecedor de serviços, o CDC, né, que é uma lei dos anos 90, né, que está em vigor até hoje, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que você vai responder por isso. Você tem essa obrigação, tá certo? Pode passar, Sérgio. Outra coisa que eu tenho que falar aqui com vocês. Bem, faltam 10 minutos para nós concluirmos a nossa aula, né? Eu creio que já esteja aqui concluindo também, tá certo?
O assunto realmente é muito extenso, e inclusive eu vou estar aqui depois de concluir nossa aula, eu vou estar no grupo do WhatsApp, tá certo? E vou tirar qualquer dúvida para vocês de forma individual ou coletiva. Publicidade enganosa. Pessoal, isso aqui é super importante. E como é importante no setor de festas infantis? Primeira observação que eu tenho que fazer se trata da vedação. É vedado a publicidade enganosa. Está lá no artigo 37, né, do Código de Defesa do Consumidor, que diz: é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Parágrafo 1º diz: é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. O que é que eu falei mais à frente sobre a questão, né, do voucher? Aquilo ali é uma publicidade enganosa. Você está obrigando a pessoa a consumir uma coisa, mas não é. Na verdade, você quer reter o dinheiro da pessoa. Então, isso pode ser considerado uma publicidade enganosa, uma publicidade abusiva. Isso é abusivo. Então, Georgiano, desculpa. Eu não sei se enquadra nisso, mas, por exemplo, a gente vê aqueles barzinhos que geralmente eles pedem, aqueles barzinhos que a pessoa sai para comer, Sim. E tomar umas, e a pessoa tem cover de bandas. Sim. E eles pedem como é que se chama? Tem um nomezinho específico. Eles pedem certa quantidade de cover. A taxa de Isso cover. Isso então seria errado? Bem, Fernanda, o pagamento de couvert, né, de shows artísticos, se você cobrar, por exemplo, ingresso, né, é totalmente abusivo. O que acontece? Algumas casas, né, de entretenimento, e vamos voltar aqui para o setor de festas infantis, algumas casas de entretenimento infantil, elas cobram a entrada. E depois, na hora de pagar a conta, querem cobrar couvert artístico, né, do artista que está lá se apresentando. Isso, claro, é totalmente abusivo, certo? O valor da entrada já tem que cobrir esse tipo de consumação. Há um entendimento judicial que diz que a cobrança de couvert não deve ser obrigatória. Da mesma forma, né, que é aquela gorjetazinha, né, que se paga ao garçom. Mas isso é uma discussão jurisprudencial que não tem fim, né? Uns entendem que é legal, outros entendem que é abusivo, tá certo? Eu, na minha opinião, eu acho abusivo. Porque se você é proprietário de um restaurante, por exemplo, e você fornece o serviço de um cantor com música ao vivo, isso, claro, vai estar incluído na sua atividade fim, que o que é? É o fornecimento de refeições. Então, se você é dono do restaurante, você não tem que estar cobrando couvert, ao meu ver. Você tem que cobrar, embutir esse valor ali no seu serviço, tá certo? Até porque se você cobrar o couvert, eu simplesmente posso dizer, poxa, eu não gostei dessa apresentação. E eu posso dizer que não quero pagar, eu não gostei da apresentação. Certa vez eu estava num restaurante, o cara estava cantando ruim. Já eu vou pagar couvert para quê? Eu não vou pagar, esse cara não canta bem. As músicas que ele canta não é do meu agrado, eu, inclusive estou saindo daqui agora, não vou pagar, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado. Eu sou surdo. Oi? A pessoa vai lá, vai pro restaurante, é surda, tá lá tendo cover, aí no final vai lá o garçom cobrar o cover do cara. Pronto, olha aí. Sabe pergunta, Fernando, sabe questionamento. Realmente, gente, camarada, né, ele é surdo. Como é que ele vai pagar por um show que ele não está consumindo aquele show? Então, essa cobrança também é abusiva, tem que tomar cuidado, viu? Vamos lá. Outra coisa que eu tenho que falar aqui sobre publicidade enganosa, pessoal. Hoje, com a rede social realmente, ela serve como uma vitrine dos seus serviços. Mas o que é que está acontecendo? Tem gente pegando imagens de outras pessoas, certo? Criando um perfil, né? E colocando essas imagens e elas se apresentam como se fossem suas. Vou fugir aqui um pouco do setor de festas, já eu volto, mas aconteceu um caso
de que um sujeito estava nas redes sociais dizendo que era construtor de casas de luxo, e ele conseguiu, né, obter imagens de construção de casas de luxo. Ele até dava uma de mala, ele chegava lá nas construções, né, pedia licença, dava lá R$100 para o mestre de obras daquela obra, e ficava tirando foto dentro da obra, dizendo que eram deles, né, era dele essa obra. E ele conseguiu fechar contratos, né, ele causou lá numa determinada cidade um rombo milionário. As pessoas que queriam construir uma casa de luxo davam logo R$200 mil de início para ele. Isso por quê? Porque ele usou imagens de outras construções de outras pessoas, e isso é crime. Além de o crime de estelionato, ele ainda vai responder pelo crime de plágio, né? O crime de falsificação, tá certo? Então, se você quer construir um portfólio e usar as redes sociais como vitrine desse portfólio, procure criar o seu portfólio com as festas e com os eventos que você está realizando. Nunca busque fotos assim de internet, fotos de outros, de concorrentes, que são absurdos. Inclusive, a minha amiga Tiane, né, ela falou comigo e disse que tinha um determinado perfil, que ela descobriu que estava usando fotos dos eventos dela. Para você ver até onde vai. Isso um perfil de fora, um perfil estrangeiro estava usando fotos dela. E ela pegou, claro que ela denunciou para o Instagram, e o Instagram baixou essas fotos. Isso é um crime, gente, crime de plágio. Evitem isso a todo custo. Não caiam nessa tentação, viu? Até porque você está oferecendo, fazendo uma publicidade totalmente enganosa. Você está tentando ofertar para as pessoas, né, um serviço que talvez você não execute daquela forma. Isso vai causar uma frustração, né, um abalo psíquico na pessoa que está te contratando. Pode passar, César. Isso aqui eu vou passar rapidinho, que é o que acontece, pessoal. Se você quiser, na sua casa, né, destinar um espaço para você receber essas pessoas, ou seja, você montou um escritório aí para a tua empresa, é necessário que você tenha disponível e à vista do teu cliente um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Caso você não cumpra essa obrigatoriedade, você vai pagar uma multa de R$ 1.064, viu? Então, eu tenho que mostrar isso aqui para vocês, estou já... Nossa, o tempo voou, viu? Mas é isso mesmo, gente. Eu tenho que mostrar essa observação para você, porque isso aqui é uma punição, né? Isso aqui eu já posso abordar aqui as questões da punibilidade da sua obrigação como empresário. Você tem que cumprir a lei. Se você não cumprir, vem a punição, claro. Vamos lá, você pode passar, César. Outra questão penal, também bastante importante, né, no setor de festas infantis, é que existe resoluções da Anvisa, tá certo? Que elas vão versar sobre segurança alimentar. Você não vai querer fazer uma festa e, de repente, todo mundo na festa passar mal e depois ligar, né, para o anfitrião e dizer, olha, eu passei mal por conta daquele salgadinho, eu passei mal por conta daquele docinho e tal. Você não vai querer isso. Por isso que a Anvisa, né, que é a Agência de Vigilância Sanitária, ela estabeleceu algumas normas, às quais vocês têm que se atentarem quando vocês forem, né, fornecer os seus serviços. Aí você vai dizer para mim, mas eu estou só fornecendo serviço de organização da festa. Bem, meu amigo, você está organizando a festa, você, né, ali foi contratado para contratar as outras pessoas que vão fornecer, né, alimentos, vai fornecer entretenimento, né? Meu amigo, você é responsável de forma solidária. Inclusive, os danos causados, né? Se, por exemplo, eu contratei um buffet que vai fornecer os salgados, vai fornecer o jantar da festinha, né? Do aniversário da criança. Se, porventura, aquela comida, né, vier causar mal em algum convidado, você responde de forma solidária, né? Responde você e você também responde quem forneceu o serviço de forma direta, viu? Há uma responsabilidade solidária. Muito cuidado nisso, tá bom? Então, a Anvisa, pessoal, né, para quem vai trabalhar com comida, tem que observar isso aqui. A Anvisa diz o seguinte, que você tem que ter o máximo de atenção na produção desses produtos, né?
Você tem que seguir as diretrizes constantes na RCD número 216 de 2004, né, que trata do regulamento técnico de boas práticas para manusear esses alimentos. E uma vez, pessoal, que você realize, né, esse evento, geralmente sobra comida, né? Existe a sobra suja, né, que é a sobra que fica no prato, e existe a chamada sobra limpa. O que é a sobra limpa? É aquele alimento que não saiu da panela, que está lá limpinho, tá certo? Que você, se todo mundo na festa cai na tentação de dizer, poxa, faz uma marmitinha aí para eu levar. Gente, você é responsável, né, por aquela marmitinha que você vai ceder para aquela pessoa. Ó, poxa vida, eu quero ceder essas sobras aqui para um morador de rua. Você pode ceder, não existe legislação que te proíba disso, não. Você vai ceder, mas você se torna responsável, né, se causar algum dano, a pessoa tem uma infecção intestinal, você é responsável por isso. Tome muito cuidado no manuseio de alimentos. Vai fornecer quentinha, observe lá o ambiente, né, o potezinho, né, aquele potezinho de sorvete, né, tradicional, que o pessoal deixa guardado, para você colocar esse alimento. Veja se ele está limpo, se está higienizado, se é adequado para você acondicionar esse alimento, tá bom? Pode passar, César. Pessoal, também eu queria fazer essa observação aqui com vocês. Eu sei que o meu tempo aqui está estourado, já são 11 horas, mas nós começamos, né, às 9h15, eu tenho mais 15 minutos aí, tá bom? E o assunto é bem extenso, mas é importante para que vocês, né, tomem esse devido cuidado. Pessoal, alimentos alergênicos. O que são alimentos alergênicos? Pessoal, é alimento que causa uma reação alérgica nas pessoas. Segundo a engenheira de alimentos Karine Mafra, né, ela tem um blog, essa engenheira, né, eu botei até aqui o link de acesso ao artigo, ela disse que na pesquisa dela, 40% dos brasileiros têm algum tipo de alergia alimentar. É muito alto esse índice, muito alto mesmo, ou seja, de 100 pessoas que estão na sua festa, 40 vai ter alguma reação a algum tipo de alimento. Então, pessoal, existe na Anvisa a RCD 26 de 2015, que estabeleceu, inclusive, mudanças no rótulo de alguns tipos de alimentos para dizer que aquele alimento causa um tipo de reação alérgica, que, portanto, pessoas que têm sensibilidade ao ovo, sensibilidade à lactose, sensibilidade a crustáceos, camarões, ela não vai poder consumir aquele alimento. E aí, pessoal, vem aquela coisa. Vou dizer para vocês aqui até uma experiência pessoal minha. Eu sou alérgico a camarão e a crustáceos. E uma vez eu estava numa festa infantil e veio aquela garçonete com aquelas, né, aquela cestinha bonita ali e tal, com aqueles salgadinhos que quando você olha dá vontade de comer tudinho. Mas você só pode pegar no máximo que está na sua mão, né? Você dá assim, a mão, você bate a mão assim, você pega só o que cabe na sua mão. Mas vamos lá, eu perguntei para aquela garçonete o seguinte, olha, existe algum salgadinho desse que seja feito com camarão, ou com caranguejo, alguma coisa assim? E ela me disse, não, todos dessa bandeja não tem crustáceos. Aí eu, tá certo. Eu peguei um salgadinho, né, uma mini empada. Gente, quando eu mordi, só foi a primeira mordida, a minha garganta já inchou aqui. O que é que aconteceu? Eu passei o resto da festa com a garganta arranhando, inflamada, isso porque eu dei só uma mordida. Talvez, se eu tivesse ingerido, tivesse tido um efeito pior. Fiquei tomando refrigerante, fui no banheiro, fiquei gargarejando água para ver se melhorava. Eu tive que sair da festa, fui a uma farmácia tomar um antialérgico. O que é que eu vou sugerir para vocês? Pode passar, César. Embora não haja, pessoal, uma determinação legal para que você informe, né, os alimentos alergênicos, é importante que quando vocês estiverem organizando uma festa, um evento, né, vocês informem para a pessoa a possibilidade de aquele alimento causar reações adversas. Isso por quê? Porque você pode até ser responsabilizado por isso. De repente, essa pessoa sofreu um dano moral. Ela, óbvio, vai poder fazer a cobrança disso aí na justiça. E ninguém quer isso.
Então, qual é a dica que eu elaborei, que eu dou aqui para vocês? Primeiro, procure sempre ser lembrado de forma positiva nesse meio. Porque se você for lembrado, você vai ter novos contratos. Lembre-se que o marketing boca a boca é essencial. Então, a sugestão que eu deixo aqui para vocês é que vocês, por exemplo, na mesa ao lado do buffet, na mesa do buffet, ao lado você faça um cartaz bonitinho, e você descreva, olha, o vatapá contém camarão, portanto, pessoas sensitivas, né, alérgicas a camarão, evitem comer isso aqui, tá certo? Olha, o alimento tal contém glúten, existem muitas pessoas que têm, né, reações, né, alergias ao glúten, outras têm a lactose, alimento tal contém lactose. Ah, mas fica muito ruim de fazer isso. Realmente pode ficar ruim, né? É você fazer um cardápio com tudo isso, né? Fica até esdrúxulo. Mas você pode, por exemplo, você cria um grupo de WhatsApp, né, com os convidados daquela festa, e você disponibiliza o menu, e aí você vai disponibilizar. Olha, os que têm alergia à lactose, evitem comer o prato tal. Os que têm alergia a camarão, evitem comer o prato tal. Ou a bandeja, né? Você diferencia a bandeja que, porventura, venha a ter salgadinhos com crustáceos, tá bom? Aí você diferencia, você bota numa bandeja de uma cor diferente, olha, evite consumir os salgadinhos da bandeja de cor tal, né? Pois eles contêm crustáceos, isso pode causar reações alérgicas, tá certo? Lembre-se disso, você quando está produzindo uma festa, você é o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Então, toda e qualquer dica que eu venha passar aqui vai ser um diferencial para isso. César, pode passar. Pois não. Eu posso dar só um exemplo também, que foi até dito agora eu esqueci o nome, que tem o tio Glauber e a tia Sheila, né? Eles estavam fazendo a apresentação deles sobre pintura e mencionaram e até apresentaram materiais que podem ser naturais e feitos a tinta, né? A tinta facial. Uhum. E aí eles apresentaram tanto um material já pronto, como um material que não causa alergia, como um material que pode ser produzido de forma, né, que seja mais natural. Então, como sugestão que você deu sobre o cartaz, pode ser até criado um cartaz pela pessoa que está responsável pela maquiagem facial. Não sei, ele explicou várias formas de causar menos desconforto, e até explicou que no caso de festa infantil, geralmente os pais como já tem essa orientação que a criança não pode utilizar o produto, já não permite que a criança vá para a fila. Mas caso vá, eu acho que é importante ter essa orientação também, né? Essa é uma contribuição. Não, claro, com certeza. Olha, como eu já falei, você que está fornecendo serviços, você pode ser culpado independente de culpa. Né? Você pode ser condenado independente de culpa. Então, quanto mais informação do teu produto ou serviço você disponibilizar para quem está consumindo, melhor para te resguardar de uma eventual ação reparatória. Tá certo? E até também a pessoa que está recebendo o serviço vai ver o cuidado, né? Porque, de certa forma, é uma preocupação que o colaborador está tendo com o seu cliente. Com certeza, Fernanda. Quanto mais cuidado você tiver, isso se torna um diferencial para você, tá certo? Para que as pessoas te recomendem para outras. Claro que não vai exagerar, pelo amor de Deus. Se você exagerar, é aquela coisa. Se a gente for ler bula de remédio, né? A gente não toma remédio nenhum. Então, é para ser feito de uma forma muito pensada, né? De uma forma muito sóbria, você tomar essas precauções. Então, eu até já falei, crime de plágio nas redes sociais, por favor, evitem isso, tá certo? Crimes ocorridos no local do evento. Vamos lá, pessoal. De repente, tu contratou aí uma pessoa, e aí essa pessoa tem um garçom, né? E essa pessoa passou a mão boba ali num celular, que a turma, nossa senhora, tem mania. A gente pega o celular, aí fica aqui falando no celular, aí pum, coloca lá o celular na mesa, aí vira aqui e fica conversando e tal. Pessoal, é o seguinte, vocês têm que tomar cuidado. De início, na contratação de quem você está contratando, para evitar esse tipo de constrangimento. Agora, claro, você não é responsável,
né, pela guarda de objetos pessoais. Então, se a pessoa se sentiu lesada, claro que ela vai sair espalhando, dizendo, olha, a pessoa ali tem um garçom que está metendo a mão boba, mas você como fornecedor de serviço, você não é responsável por isso não, viu? A guarda de objetos de uso pessoal é responsabilidade de quem o tem, não de quem fornece um serviço não, viu? Tá certo? A responsabilidade penal, pessoal, ela vai justamente, ela para ali em quem cometeu o ato, tá certo? Então, somente aquela pessoa, se a pessoa for pega em flagrante, né, se aconteceu aí um fato lamentável, você contratou um garçom, e o garçom passou a mão naquele celular lá do convidado dessa festa, se ele for pego em flagrante, a culpa, né, a responsabilidade, a culpabilidade penal, na verdade, ela só recai sobre ele. Ela não vai recair no produtor de eventos, tá certo? Por quê? Porque o crime, ele é uma conduta pessoal. Se não tiver responsabilidade, se não for comprovada a responsabilidade do produtor da festa, do evento, então não recai sobre ele, tá certo? Julgamento popular... Georgiano. Pois não. Desculpa. Pois não, pode falar. Só uma outra dúvida que eu tenho, que eu também não sei se é a mesma coisa, se faz parte, né? Por exemplo, quando a gente vai em alguns lugares públicos, principalmente, a gente vê uma plaquinha escrito que não é injúria, é tipo um insulto à pessoa que está trabalhando, que tem as suas penas, né? Tem as suas consequências ruins. No caso, dentro dessa área também, tem esse perigo de acontecer? Bem, Fernando, o que é que eu suponho aí, né? Por exemplo, em supermercado, existe uma placa lá, o supermercado disponibiliza o estacionamento. E aí vamos adequar para o setor de festas infantis, né? A situação hipotética. Você, né, está fazendo muita festa, aí você disponibilizou aí um local, né, um buffet, né, para fazer as festas. E você, nesse buffet, disponibilizou o estacionamento. É muito comum você colocar uma plaquinha ali dizendo que, olha, eu não sou responsável pelos objetos deixados no interior dos veículos. É sim. Não adianta você colocar aquela plaquinha. A partir do instante em que você oferece um serviço, no caso, aí você está oferecendo estacionamento, o que acontecer com objetos deixados no interior dos veículos que estejam estacionados, né, nesse estacionamento, você se torna, sim, responsável. Tá certo? Então, muito cuidado. Você tem aí um buffet, né? Você tem um espaço. Você tem ali um estacionamento, contrate, é forçoso, né, que você contrate uma pessoa para que ela faça a guarda daqueles veículos. Pois caso venha acontecer alguma coisa, você se torna, sim, responsável, né, por um furto, né, que venha ocorrer, ou então até um roubo, né, do próprio veículo, tá bom? Seria isso, Fernando, sua dúvida? Também era outra dúvida que eu tinha. A minha foi mais assim, voltada para a pessoa que está trabalhando, quando ela sofre alguma injúria enquanto está trabalhando. Tá entendendo? Sim. Eu ia reforçar a pergunta dela, da Fernanda, Georgiana, no sentido, eu estou aqui fazendo meus balões, né? Sim. Na festa, fazendo, aliás, dentro da festa, fazendo uma brincadeira de balões, né? De encher. E aí chega alguém naquele profissional e o insulta. Por algum motivo, olha, você fez... deixa eu ver, você não deixou o meu filho brincar e você é isso. Sei lá, alguma forma que a pessoa insulte a outra. Dentro do direito, da justiça, tem uma cobertura em relação a esse profissional que sofreu algum xingamento, alguma coisa verbal? Eu não sei se foi essa a sua pergunta, Fernanda. Pronto, muito obrigado. Existe sim.
Claro que você vai ter que ter meios de provas, né? Uma gravação ambiente, né? Uma filmagem, alguém que filmou essa possível agressão, sim. Se tiver ocorrido crime de ameaça, você vai poder representar essa pessoa, né? Que se exaltou, né? Representá-la criminalmente, fazendo uma queixa-crime, uma notícia-crimes, né? Na delegacia, ou mesmo protocolizando no juizado especial de forma direta, e você vai poder representar essa pessoa criminalmente, porque não existe justificativa para você ameaçar uma pessoa que está prestando serviço. É como eu falei de forma anterior. Mesmo as pessoas que contratam, elas não podem estar dando esporro nas pessoas de forma assim, na frente de todo mundo. Além do que, isso, né, pode causar um assédio moral. E o assédio moral, isso aí cabe indenização por assédio, tá certo? É totalmente plausível a representação. Você você está prestando seu serviço, você não tem que estar sendo assediado, você não tem que estar sendo coagido, ameaçado, né? O direito veda essas condutas, estabelece, inclusive, crimes, né? Estabelece tipificações criminais para esse tipo de conduta. Então, é óbvio que você está resguardado por isso, mas você tem que provar. Não adianta só alegar, você tem que provar. Por isso, gravação ambiente, gravação de vídeo é importante, né? E, claro, prova testemunhal. O que é que acontece muito? Você está ali numa festa, mesmo que festa infantil, existe o costume de fornecer bebida alcoólica para adultos, né? E aí algum adulto, né, passa da conta, se exalta, quer brigar, etc e tal. Você tem que se resguardar, né? Você tem o direito, sim, de se resguardar desse tipo de conduta violenta, viu? Tem mais alguma pergunta? Pode passar, César.